uma confusão, mas assim, apesar do Botafogo não ter conseguido a classificação, Lourão, eu acho que tem uma questão emocional, psicológica e de moral pro Botafogo, que é você vencer clássico. O Botafogo, a gente tem falado desde a temporada passada, perdeu a mão completamente do Campeonato Brasileiro e de lá para cá a gente só vem falando muito dessa questão da retomada da confiança do Botafogo. Então você vem, independentemente óbvio que o torcedor botafoguense queria a classificação, queria lutar pelo título carioca e tudo mais, mas eu acho que o Botafogo nos últimos jogos tem jogado como jogou na melhor fase do ano passado. E eu acho que isso pro torcedor, aliás, o torcedor tem que olhar o copo meio cheio nesse sentido. Venceu o Fluminense, enfim, Fluminense... E aí, família Zoeira do Fogão 2.0, tudo bom com vocês, meus filhos? Bom, antes de eu botar a matéria completa aqui, você caiu de paraquedas novo no canal? Dá uma moral aqui, o Zoeira, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo bacana falando sobre o nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês, tá? Vamos lá ver a matéria completa aí sobre a vitória do Botafogo, uma vitória que deixou fora do Campeonato Carioca, mas que dá moral aí pra quarta-feira, Botafogo pegar o Bragantino pela Libertadores. Vamos ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Foi emocionante, o Botafogo venceu o Fluminense, mas teve polêmica, confusão, muitos gols, Fluminense preservado, uma série de coisas. E no final de tudo, apesar de toda a intensidade do clássico, o Botafogo não está classificado, está fora da fase decisiva do Campeonato Carioca. Clássico vovô no Maracanã, última rodada da Taça Guanabara. Como conquistou o título inédito da Recopa Sul-Americana na última semana aqui no Maracanã, o técnico Fernando Diniz escalou uma equipe considerada reserva, assim como o Botafogo, já que o alvinegro está focado no duelo de quarta-feira contra o Bragantino pela pré-Libertadores. Mesmo assim, o jogo foi muito movimentado. O Botafogo entrou com tudo, querendo a classificação, mesmo não dependendo só de si. Logo aos 2 minutos, o alvinegro abriu o placar. Raí encontrou Marlon Freitas, o volante dominou e fez um golaço. Comemorou emocionado. Cê tá louco! Gol! Um dia antes do jogo, até então, antes desse, mais importante para nós na temporada. Eu perdi meu sogro, é uma perda muito grande para mim. E antes de eu entrar no campo, fiz uma oração. Que hoje eu iria fazer um gol para ele, pedir para Deus me abençoar e me abençoou. O Fogão continuou ditando o ritmo da partida e ampliou com Raí, depois de bobeada de Antônio Carlos. 2-0. O tricolor seguiu investindo nas jogadas de média distância. E foi assim que Lelê diminuiu. O árbitro até tinha marcado impedimento, mas o VAR confirmou o gol. Foi gol. Foi gol. Aí, marcou o gol. Foi gol. Gol do Fluminense. Tomamos 2 gols que não poderia. Em 15 minutos. Tive a oportunidade de fazer gol. Perdi. Depois fiz o gol, mas não é o resultado que a gente esperava. No segundo tempo, a arbitragem tomou conta do jogo. Muitas faltas. Do lado do Botafogo, os jogadores ficaram pedindo pênalti nessa dividida entre Marcelo e Emerson Urso. O jogo seguiu. Foi empurrado ali o jogador do Botafogo, hein? Logo depois, Damian Soares acabou cometendo pênalti em John Kennedy. Arias cedeu a bola para o garoto, que com muita personalidade bateu de cavadinha. Empatou o jogo, 2-2. De cavadinha! Cê tá louco! Gol! Não deu nem tempo de comemorar. André fez o pênalti na sequência em Cauê e ainda foi expulso. O cartão vermelho. É isso aí. Tá expulso o André, pênalti pro Botafogo. Marlon Freitas foi pra cobrança e fez mais um, 3-2. Cê tá louco! Gol! É porque eu fiz 2 gols, que tem que chegar aqui e falar um monte de coisa. Sou um cara que tem uma sabedoria muito grande, né? Eu continuo trabalhando, como eu falei, buscando minha melhor versão. Na arquibancada, esse pai parecia prever o futuro. Nos acréscimos, muita confusão. Tudo começou quando o Yarlen estava caído do lado de fora do campo e foi puxado para dentro por Hugo. Aí Felipe Alves não gostou e puxou o jogador de volta para fora. A arbitragem precisou conter os ânimos. Lembra daquele pai prevendo o futuro? Então, Hugo lançou e Emerson Urso de cabeça fez 4-2. Eu subi, o Marcelo me empurrou com o braço, entendeu? Mas os caras não vai dar pênalti, né, mano? É o Marcelo em cima do Emerson Urso. Mas deu tudo certo, fiz o gol de cabeça em cima dele. Pô, no Maracanã jogar contra o Fluminense, o Denis. Caraca, velho, que top. Cabeça, entrou lá dentro, acabou, meu, é o jogo.
Esquece. Se ficar sonhando de boca aberta olhando para cima, cara, os caras vêm e atropelam. Então acho que assim, aí tem que ter esse equilíbrio também em relação a isso. Apesar do resultado, o Bota ficou fora das semifinais do Campeonato Carioca pelo 2º ano seguido. Isso porque o Vasco venceu a Portuguesa. Já o Fluminense, na 4ª posição, vai enfrentar o Flamengo na próxima fase, enquanto o Cruz Maltino tem confronto com o Nova Iguaçu. Para melhorar, para que no próximo acontecimento a gente vença, porque se a gente não vencer, a gente não consegue ganhar o Campeonato Carioca. Mas agora chegou a hora de ganhar, não tem pra onde correr, tem que, para ser campeão vai ter que ganhar clássico, vai ter que ganhar os jogos decisivos. Bom, antes de mais nada, uma informação, o Atlético Paranaense acaba de anunciar o novo técnico para substituir o Osório. Cuca foi contratado pelo time paranaense. E agora a gente segue, então, tá aqui a notícia, ó. Já, inclusive, dando as boas-vindas ao Cuca. Será o novo comandante do Furacão, boa sorte para ele. E agora a gente segue com o clássico carioca, Dedê. O Botafogo foi para cima, aí deixou o Fluminense ter esperança e no final um 4-2, com polêmica, com o Felipe Alves tirando o jogador do Botafogo de campo para ser atendido. Uma loucura, mas foi bom o jogo. O tal do Miguel, né? O cara recebe a falta, aí fica fora do campo, aí o jogo pode ser reiniciado, ele fala, opa, peraí, não, preciso ficar dentro do campo. Segurar aqui. Melhor o companheiro dele jogando ele para dentro do campo. Aí o goleiro vai e tira aí, enfim, uma confusão, mas assim, apesar do Botafogo não ter conseguido a classificação, Loirão, acho que tem uma questão emocional, psicológica e de moral pro Botafogo, que é você vencer clássico. O Botafogo, a gente tem falado desde a temporada passada, perdeu a mão completamente do Campeonato Brasileiro e de lá para cá a gente só vem falando muito dessa questão da retomada da confiança do Botafogo. Então você vence, independentemente óbvio que o torcedor botafoguense queria a classificação, queria lutar pelo título carioca e tudo mais, mas eu acho que o Botafogo nos últimos jogos tem jogado como jogou na melhor fase do ano passado. E eu acho que isso pro torcedor, aliás, o torcedor tem que olhar o copo meio cheio nesse sentido. Venceu o Fluminense, que, enfim, o Fluminense praticamente com um time alternativo, o time reserva, né, ainda com a ressaca ainda da conquista do meio da semana contra a LDU. Então o Botafogo conseguiu em algum momento até ser superior ao Fluminense. Agora, Chico, eu quero também salientar a cavadinha marota do John Kennedy, cobrando pênalti. Teve personalidade e ele até saiu dizendo, eu falei que eu faria, ou seja, já deve estar treinando. Acho que não foi ali ele só na hora. combinou com alguém, né? Ele falou, se tiver um pênalti eu vou só tirar da lama. Não me pareceu assim uma coisa, agora, vou dar uma de louco Abreu, vou fazer isso. E ele tem muita personalidade, ele foi expulso na final da Recopa, né? E ele é o talismã do Flu, né? Que ele entra nos jogos e resolve. E ontem parecia esboçar uma reação pro Fluminense, mas aí o Fogão foi lá e buscou o resultado de novo. Quero também valorizar o Marlon Freitas, não só pelos gols, mas teve uma ótima atuação. Ele que perdeu recentemente o sogro, fez uma homenagem também. E a gente sabe que essas dores da vida acompanham os profissionais e no futebol não é diferente. Muitas vezes a gente imagina que o cara tem que ser uma máquina, entrar em campo, que não tem coração, que não tem sentimento. Não é bem assim, não. Pelo contrário, né, Dê? Foi um dos jogadores mais criticados pelo torcedor botafoguense, da temporada passada pra cá. Especialmente pela piscadinha, né? No jogo contra o Palmeiras. E aí o lance polêmico que a gente tá falando, olha lá. Irmão, fica no campo, vai dar ruim, vem. Aí vai o goleirão lá. Aí vai o goleiro. Não, irmão, melhor ficar fora que o jogo precisa continuar. É o futebol brasileiro, né? Com certeza uma imagem que vai rodar o mundo. Vai, porque não Com é certeza uma imagem que roda o mundo. O goleiro lá, o Felipe Alves. Não, mano, vai porque assim, a orientação até da arbitragem, quando o jogador, especialmente quando ele cai próximo a uma das linhas, né, seja de fundo ou lateral, cara, rola ali pra fora do campo pra você ser atendido e deixa o jogo seguir, né? E aí o jogador fica no campo exatamente pra retardar tudo isso. Gente, é que assim, demais, quando você tá em casa vendo é engraçado só que não é engraçado na prática, né? A falta o futebol brasileiro, a gente falou aqui rapidamente do lance do Luciano, que ele se levantou, e que eu acho que é o certo, o cara não se E aí, a gente às vezes fala muito, o cara se jogou, o cara simulou, ludibriou o árbitro e tudo mais. O Luciano não tentou ludibriar o árbitro nessa o árbitro, situação. Ele já entra sabendo que ele tá tentando ser enganado. E aí o jogador, nitidamente, tá tentando enganar o árbitro. Total. Deixar o jogo parado, porque o jogador tá dentro do campo. Agora, eu chamei a matéria falando que o clássico realmente foi movimentado, adrenalina alta, acima da média. E o Botafogo acabou não se classificando. Aconteceu a mesma coisa com o Corinthians, que teve um jogo empolgante contra os... Bom, família zoeira tá aí, né? O Botafogo ontem fez um ótimo jogo, mesmo com seus reservas. O Botafogo joga com reserva, ganha do Fluminense. Joga com titular, ganha do Fluminense. Joga com sub-15, ganha do Fluminense. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo empatou 1, ganhou 4. Então, assim, o Botafogo contra o Fluminense tá sempre vencendo. Nossos clientes. Bom, vamos falar do Cuca aqui rapidinho, tá? O Cuca fechou com o Atlético Paranaense. O Botafogo, então, pelo jeito,
não deve estar procurando algum técnico brasileiro, até mesmo porque poucos no mercado estão disponíveis, né? E o Cuca era um deles. Então, o Cuca deve ter até, de repente, pensado no Botafogo, aguardou alguma coisa, não chegou nada e chegou aí a proposta do Atlético Paranaense. E lógico, ele vai fechar, não vai ficar aguardando, né? O Botafogo realmente deve estar aí procurando um técnico estrangeiro, não sei se é português, não sei se é argentino, não sei o que é. Vou esperar para ver o que é. O que eu sei é que o Botafogo está olhando com muito cuidado no mercado para não fazer burrada, não contratar às vezes um técnico por impulso, para não acontecer o que aconteceu há pouco tempo atrás. Então, enquanto isso, vai ficando com o técnico interino, que vai fazendo um bom trabalho, né? O Thiago Nunes deve olhar o trabalho dele e falar assim, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não botava o Botafogo para frente? Se esse time é para jogar para frente, não recuado, não para trás, com 5, 6 zagueiros. Thiago Nunes, você perdeu um emprego muito bom porque você foi burro, essa é a verdade, né? Bom, enquanto isso, o Botafogo venceu, mas ficou de fora do Campeonato Carioca. Como eu falei aqui no vídeo de ontem, graças a Deus que o Botafogo ficou de fora. Zoeira, que isso? Você mesmo estava falando que era uma vergonha. Continua sendo uma vergonha o Botafogo não fazer a pontuação suficiente para ficar entre os 4 primeiros. Mas se você olhar bem, inclusive, ao jogo de ontem, que o Botafogo foi assim muito prejudicado e tu via muito bem que a arbitragem estava de maldade, querendo que o Fluminense vencesse, que às vezes é bom você ficar de fora, porque esse título vai ficar entre Flamengo e Fluminense. Eu não tenho dúvida disso. O Botafogo estragou um pouco a festa, porque com certeza a Ferdi queria aí que fosse um encontro entre Fla-Flu novamente, numa final aí, para ter de repente uma revanche pro Flamengo, enfim. O Botafogo estragou a festa, foi lá, mesmo com erro de arbitragem, conseguiu fazer 4-2 no Fluminense, estragando, deixando o Fluminense na quarta colocação, um ponto a mais que o Botafogo, e com isso vai ter que enfrentar o Flamengo já antes da final. Vasco e Nova Iguaçu, Fla-Flu aí nas semifinais, mas com certeza, eu não tenho dúvida, pode me cobrar, se o Vasco ou o Nova Iguaçu levar esse Campeonato Carioca, eu vou ficar muito surpreso e venho aqui e falo que falei bobagem, mas eu tenho quase certeza de que esse título vai ficar entre Fluminense e Flamengo, não tenho dúvida disso. Bom, Botafogo se prepara para o jogo mais importante que realmente interessa aqui pra gente, e é o jogo de quarta-feira contra o Bragantino no estádio Newton Santos, primeiro jogo, já quarta agora, hoje é segunda, já foram vendidos mais de 17 mil ingressos aí para sócios, abriu a venda, se não me engano, também para o público geral. Então a expectativa é de mais de 25 mil pessoas para esse jogo, que o Botafogo vem de 3 vitórias consecutivas, fazendo bastante gols, fizemos 10 gols em 2 jogos, sofremos 2. Mas era o Aurora. Mas era o Fluminense. O Fluminense teve alguns jogadores ali que são titulares. Né? O Marcelo, por exemplo, deve estar procurando o Emerson Murros até agora. Né, Marcelo? Bom, enfim, galera. Dá uma moral ao canal, que nem eu falei no início do vídeo. Curta e compartilha aqui. Qualquer informação importante do nosso Botafogo, eu volto aqui para falar com vocês, tá? Fiquem todos bem. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!